O Homem que Calculava, de Malbataan, edição de 2006. Dedicatória. À memória dos 7 grandes geômetras cristãos ou agnósticos: Descartes, Pascal, Newton, Leibniz, Euler, Lagrange e Comte. Alá se compadeça desses infiéis. E à memória do inesquecível matemático, astrônomo e filósofo muçulmano Muzaffar Mohammed Abu Musa al-Khwarizmi, Alá o tenha em sua glória. E também a todos os que estudam, ensinam ou admiram a prodigiosa ciência das grandezas, das formas, dos números, das medidas, das funções, dos movimentos e das forças. Eu, El-Hajj Sharif Ali Yazid Is-Din Ibn Salim Ankh-Malbataan, crente de Alá e de seu santo profeta Maomé, dedico esta desvaliosa página de lenda e fantasia. De Bagdá, 19 da lua de Ramadã de 1321. Capítulo 1, no qual encontro durante uma excursão singular viajante que fazia o viajante e quais as palavras que ele pronunciava. Em nome de Alá, clemente e misericordioso. Voltava eu, certa vez, ao passo lento do meu camelo, pela estrada de Bagdá, de uma excursão à famosa cidade de Samarra, nas margens do Tigre, quando avistei sentado numa pedra um viajante, modestamente vestido, que parecia repousar das fadigas de alguma viagem. Dispunha-me a dirigir ao desconhecido o salão trivial dos caminhantes, quando, com grande surpresa, o vi levantar-se e pronunciar vagarosamente: 1.423.745. Sentou-se e em seguida quedou em silêncio, a cabeça apoiada nas mãos, como se estivesse absorto em profunda meditação. Parei a pequena distância e pus-me a observá-lo, como faria diante de um monumento histórico dos tempos lendários. Momentos depois, o homem levantou-se novamente e, com voz clara e pausada, enunciou outro número igualmente fabuloso: 2.321.866. E assim, várias vezes, o esquisito viajante pôs-se de pé diante, disse em voz alta um número de vários milhões, sentando-se em seguida na pedra tosca do caminho. Sem poder refrear a curiosidade que me espicaçava, aproximei-me do desconhecido e, depois de saudá-lo em nome de Alá, com ele a oração e a glória, perguntei-lhe a significação daqueles números, que só poderiam figurar em gigantescas proporções. Forasteiro, respondeu o homem que calculava, não censuro a curiosidade que te levou a perturbar a marcha dos meus cálculos e a serenidade dos meus pensamentos. E já que soubeste ser delicado no falar e no pedir, vou atender o teu desejo. Para tanto, porém, conta-te a história da minha vida. E narrou o seguinte. Apêndice. A matemática deve ser útil, não nos esqueçamos, porém, de que essa ciência é, acima de tudo, uma mensagem de sabedoria e beleza. Van Brague, no livro A la découverte de l'algèbre.
A dedicatória deste livro e sua significação religiosa. E ao fim, quando abaixei novamente a planície, e da planície após desci aos vales meus olhos viram num deslumbramento que também nas planícies e nos vales em tudo estava Deus. De Gibran Khalil Gibran. Em relação à dedicatória que figura neste livro, parece-me interessante dar aos leitores os seguintes esclarecimentos. O matemático brasileiro Henrique César de Oliveira Costa, de 1879 a 1949, apelidado Dr. Costinha, que exerceu a cátedra no Colégio Dom Pedro II, considerava a dedicatória deste livro como a página mais original que se apresentou até agora no imenso campo literário da matemática. Referindo-se à dedicatória de um homem que calculava, escreveu o erudito economista argentino professor José González Gallet. O conteúdo altamente filosófico dessa estranha dedicatória, pelos nomes famosos que envolve, é uma das lições mais surpreendentes da simplicidade e tolerância religiosa que tenho lido em toda a minha vida. 8 são os geômetras que Malbataan distinguiu, de forma muito original, na dedicatória deste livro. Vamos apresentar sobre esses 8 vultos notáveis da ciência. Rápidas indicações biográficas. René Descartes, geômetra e filósofo francês, de 1595 a 1650. Estranhamente original em todos os ramos da ciência. Criador da geometria analítica, na Antologia da Matemática, editora Saraiva, poderá o leitor encontrar a biografia desse imortal pesquisador dos domínios abstratos. Era cristão. Blaise Pascal, geômetra e filósofo francês, de 1623 a 1662. Deixou um traço profundo de sua genialidade na geometria. O célebre Teorema de Pascal inventou, antes de qualquer outro, a primeira máquina de calcular. É apontado como um dos fundadores do cálculo das probabilidades. Era cristão católico. Isaac Newton, astrônomo e matemático inglês, viveu de 1642 a 1727. Formulou a lei da gravitação universal. Para um estudo completo da vida de Newton, convém ler Antologia da Matemática, o primeiro volume da editora Saraiva. Era cristão protestante. Gottfried Wilhelm von Leibniz, matemático e filósofo alemão, viveu de 1646 a 1716. Lançou os fundamentos do cálculo diferencial. Era cristão protestante. Leonhard Euler, matemático suíço, de 1707 a 1783, mais fecundo dos geômetras. Calcula-se que tenha escrito cerca de 1.200 memórias sobre questões da ciência. Era cristão protestante. Joseph Louis Lagrange, matemático francês, mas italiano de nascimento, viveu de 1736 a 1813. Verdadeiramente genial em suas pesquisas em todos os quadrantes da ciência. Elaborou a famosa mecânica analítica, um dos marcos no progresso da matemática, a mais nobre e a mais abstrata das ciências. Em honra desse notável analista, é denominada ciência de Lagrange. Era cristão católico. Auguste Comte, filósofo e matemático francês, viveu de 1798 a 1857, fundador do positivismo. O seu curso de filosofia positiva pode ser apontado como uma das obras capitais da filosofia no século XIX. Era agnóstico. A sua geometria analítica foi de alto relevo para o progresso da matemática. Al-Khwarizmi,
matemático e astrônomo persa. Viveu na primeira metade do século IX. Contribuiu ao algarismo de forma notável para o progresso da matemática. A ele devemos, entre outras coisas, na grafia dos números, o sistema de posição, isto é, o sistema no qual cada algarismo tem um valor conforme a posição que ocupa no número. Era muçulmano. Para o árabe muçulmano, a denominação de infiel é dada a todo indivíduo não muçulmano. Isto é, ao indivíduo que não aceita os dogmas do Islã e não segue a trilha do Alcorão, que é o livro de Alá. Dentro da ortodoxia islâmica, serão, portanto, apontados como infiéis os seguintes geômetras: Descartes, Pascal, Newton, Leibniz, Euler, Lagrange e Comte. Temos assim 7 infiéis, os 6 primeiros cristãos e o último agnóstico. A denominação de agnóstico é dada ao indivíduo que professa o agnosticismo. Agnosticismo é a corrente filosófica que leva o indivíduo a não tomar conhecimento dos problemas relacionados com a metafísica. E assim, em relação à existência de Deus, por exemplo, o agnóstico não afirma, mas também não nega. Considera tal problema fora do alcance da razão humana. É um problema, afirma o agnóstico, que transcende a capacidade do nosso pensamento. A verdade absoluta, para o agnóstico, é incognoscível. Há, portanto, profunda diferença entre o ateu e o agnóstico. Para a pergunta Deus existe, o ateu responde não. O agnóstico seria incapaz de tal negativa e diz apenas não sei. A minha inteligência é fraca para esclarecer essa dúvida. Um muçulmano piedoso, sincero, quando se refere a um infiel, cristão, idólatra, pagão, judeu, agnóstico ou ateu, isto é, quando cita o nome de um servo de Alá, que viveu no erro, nas trevas do pecado, depois da revelação do Alcorão, por não ter sido esclarecido pela fé muçulmana, acrescenta este apelo: Alá se compadeça desse infiel. Ou recorre a esta fórmula que é igualmente piedosa. Com ele, o infiel, a misericórdia de Al-Ilah. As relações entre o Islã e o cristianismo são bem esclarecidas no livro de Frei Jean Abd el-Jalil, franciscano, Cristianismo e Islã, publicado em Madrid, em 1954. Aceitam os muçulmanos como dogma que o infiel, depois da vitória do islamismo, tendo vivido na heresia longe da verdade, estará fatalmente, depois da morte, condenado às penas eternas. É preciso, pois, implorar sempre para os infiéis, especialmente para os sábios, a clemência infinita de Alá, o misericordioso. Uma observação de alto relevo deve ser feita aqui. Nos domínios da história da ciência, as palavras árabe e muçulmano devem ser tomadas com um sentido muito mais amplo. A maioria dos homens cultos que floresceram no mundo islâmico, sob a proteção dos soberanos muçulmanos, não eram árabes de nascimento e muitos nem sequer eram muçulmanos. Confira Sir Thomas Arnold e Henrique de Taguar. El Legado de Islam, publicado em Madrid, 1940.